vocês acerca de como surgiu o Instituto LD Comunica em Ação. No início deste ano, eu estava participando de um evento junto com a Lady Alves, e ela chegou a conversar comigo que ela tinha um grande ideal. Ela queria montar um projeto, esboçar um projeto que de fato fosse impactar a vida das pessoas. Aí eu abracei a causa e falei, Lady, perfeito. Já como você é jornalista, você vai muito bem saber encaminhar este projeto. Aí surgiu o LD Comunica em Ação, esse instituto que é pautado em 3 pilares. Primeiro é o pilar da comunicação inclusiva, da comunicação afetiva, da comunicação não violenta. E o segundo pilar é do direito médico e da saúde, com a especialidade, um foco na violência obstétrica. Como falei para vocês, eu tenho umas razões muito pessoais e muito particulares. Então esse instituto veio com este intuito de ser uma fonte, de ser um diálogo multidisciplinar para que de fato apoie os pais que têm filhos autistas e também outras questões do direito médico e da saúde com foco na violência obstétrica. O tema que eu vou discursar um pouco com vocês hoje é acerca da importância da comunicação inclusiva. Mas antes de eu entrar neste tema em específico, eu queria que vocês ouvissem para mim uma história que vocês tentassem sintonizar no momento de fragilidade. Pense comigo. Um paciente, ele dá entrada em um determinado hospital, ele dá entrada na área de queimados. Diante das gravidades das queimaduras, este paciente foi prontamente atendido, foi medicado e foi imobilizado. Este paciente não questionava acerca das dores e nada falava. Chegou um momento que alguém da equipe de saúde da enfermagem foi questionar e foi pesquisar o porquê que ele não falava, porque diante das queimaduras, se ele sentisse de fato dores, ele ia clamar por mais analgesia, até mesmo a morfina, ou até mesmo um medicamento mais forte, mas ele não falava. Este paciente, ele era um morador em situação de rua, não recebia visitas. E neste dia, esta profissional da saúde descobriu que este senhor, ele não conseguia falar porque ele tinha uma deficiência auditiva e ele era surdo. Por esta razão, eu digo para vocês, veja o quanto nós estamos despreparados como sociedade, como profissionais da saúde, advogados, juízes, até mesmo jornalistas, o quanto nós estamos despreparados para que de fato nós tenhamos uma prática de uma comunicação inclusiva. Este hospital, ele era de referência, mas não tinha um profissional que de fato entendia a língua brasileira de sinais. E este senhor foi a óbito e ele sequer pôde expressar as suas dores. Bom, o tema, como vocês já sabem, é a importância da comunicação inclusiva. Mas eu gostaria de acrescentar mais 2 palavras a este tema. Eu ouso dizer e acrescentar a importância da comunicação inclusiva para combater barreiras. Porque todos nós e a sociedade inteira, ela está perpetrada de barreiras. Ora, barreiras sociais, barreiras socioeconômicas, barreiras culturais e assim por diante. Mas o que de fato é comunicação inclusiva? Vocês têm ideia? Vamos lá. Comunicação inclusiva nada mais é que você ter empatia, nada mais é do que você tratar o diferente de forma ao menos igual o tratamento que você gostaria de ser recebido. É você enxergar a diversidade. E isso, infelizmente, nessa sociedade tão contemporânea, nós não temos vivenciado tanto. Portanto, a comunicação inclusiva, como vocês podem verificar, ela tem por fundamental importância a participação equitativa. Equitativa no sentido de ser de igualdade, igualitária, que busca que todos os indivíduos possam participar de forma plena e ativa na sociedade. E ela envolve ações, independentemente da capacidade dos indivíduos de poder se comunicar, e independentemente de suas habilidades, das suas inaptidões físicas, mentais e sociais e assim por diante. Portanto, quando nós falamos em comunicação inclusiva, vocês têm que ter em mente que ela está presente em toda a sociedade, no mercado de trabalho, na educação,
principalmente na saúde. Eu vou dizer para vocês o porquê. A partir do século XIX, nós começamos a ter uma prática muito mais incisiva do que é a saúde padronizada, do que é a saúde humanizada. Mas como que você vai ter uma prática de uma saúde humanizada se você de fato não tem uma linguagem inclusiva? Porque é bem claro o Código de Ética Médica que diz que o médico, os profissionais da saúde, eles têm que ter uma linguagem simples, clara e objetiva, a atender às necessidades do paciente. Porque não adianta eu ter uma linguagem técnica e eu não souber transmitir para o paciente. Vocês acham que aquele paciente que já está vulnerabilizado vai ter exercício pleno da sua autonomia, da sua capacidade no meio de saúde? Muito dificilmente. Portanto, ela vai contribuir para a inclusão e o respeito à diversidade do indivíduo, que é o que de fato nós buscamos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de vieses inconscientes. Eu não sei se vocês sabem o que significa isso, mas todos nós temos vieses inconscientes, que são impressões e expressões estereotipadas, preconceituosas da forma como nós tratamos os outros. Isso eu digo para vocês. Eu praticava muito vieses inconscientes, principalmente porque nós advogados, nós queremos falar bonito, e muitas das vezes a gente usava esse termo, denegrir. Mas se você for estudar a análise etimológica do termo denegrir, a gente usa denegrir no sentido de ser